Olá, bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui a postos para entretê-lo e informá-lo até às 11h30. Jovem Pan Morning Show. É a nossa revista radiofônica, o Morning Show, que entra no ar nessa quinta-feira, 8 de junho de 2017. Sejam muito bem-vindos. Todos os candidatos a presidente, protagonista do caso Mensalão, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, admite que não descarta concorrer ao Palácio do Planalto e defende eleição direta. Amor nos tempos de cólera, a linda história da autora de Comer, Rezar e Amar. Depois do fim do relacionamento de 12 anos com um brasileiro, a escritora Elizabeth Gilbert se casa com a melhor amiga que vive a angústia de um câncer terminal. O homem que voltou sem nunca ter saído. Entre as estreias de hoje no cinema, o destaque vai para o novo filme do onipresente totem do cinema argentino, Ricardo Darín. Daqui a pouquinho a Paulinha dá a melhor sinopse, sem spoilers, viu, da pena, de Neve Negra e outras produções que entram pra telona também nessa quinta-feira. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Paulinha, Augusto, Bom dia, Vini, Arcon. Vamos a postos, hein? Nessa nave, pilotando essa nave até as 11h30 da manhã. E logo de cara, Paulinha, já temos que divulgar aqui a nossa hashtag. A nossa hashtag desse Qual é, programa hein? tagueiro. Qual é? Tem música aí de combate? Música de combate? Ah, tinha uma música Bom, dela tradicional. Tá bom, vai lá então, tá bom. Sim! Porque hoje, um novo embate do século neste que é o terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer. É, Edgar. Quem tem acompanhado o julgamento sabe que o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, e o relator Herman Benjamin estão trocando farpas, Edgar, Então, não é então isso? mesmo, faísca pra lá e pra cá. Pois é, então queremos contaminar o Twitter com essa treta, não é? Somos especialistas em tretismo no Twitter. Então vamos para os assuntos mais comentados deste país com a hashtag Herman versus Gilmar. Eu conto com vocês, hein? Aqueles gifs maravilhosos. Tenho certeza que hoje vai ter prêmio sim no Twitter. Edgar, e agora hoje no terceiro dia de julgamento, a Jovem Pan tá acompanhando. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui no ar o Vitor La Regina, Marcelo Matos, toda a equipe de jornalismo acompanhando esse julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Boa, vamos lá então, Paulinha, outra forma de interagir, você sabe, né? É também aqui pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Você manda sempre pra cá, ou pode ser uma mensagem de voz ou uma mensagem em vídeo, que a gente gosta também. E hoje a pergunta é a seguinte: você é a favor ou contra as diretas já, hein? Conta aí pra gente e diga o porquê também, rapidamente, de forma objetiva. A gente tá aguardando o teu comentário, estamos esperando a tua mensagem então. Responda, você é a favor ou contra as diretas já e diga o porquê. 11 931 17009. Para esse começo eu convido todos a darem uma passada na nossa página lá no Facebook, que é o JP Morning Show, e também se inscreverem no nosso canal no YouTube. Além de ver tudo que acontece aqui ao vivo nesse estúdio multicolorido, você tem todas as entrevistas que já passaram, que já fizemos aqui no Morning Show, todos os assuntos abordados. Vai lá, youtube.com/Morning Show JP. Convido todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Paulinha, vou abrir o programa hoje falando com você. Vou pedir para os nossos comentaristas de política, o Augusto, a Ellen, segurarem um pouco aí, darem uma respirada. Vamos trabalhar a emoção nesta manhã. Vamos trabalhar a emoção. O Augusto vai gostar, Ellen também, eu sei que... peito também bate um coração. Ainda que desafinado. Eu sei que a Ellen gosta, né, dos assuntos que você traz aqui também, falando de cinema e sempre as coisas que você traz aí sobre entretenimento, sobre cultura de uma forma
forma geral, Paulinha, né? Pois é. Vamos abrir o programa de hoje falando com você, porque o nosso primeiro assunto é de uma fofura que só você pode traduzir em palavras e emoções. Você com essa figura que tem, que é sua persona pública, só mesmo você para comentar. Por que a autora de Comer, Rezar e Amar está fazendo do mundo, desse mundão difícil de encarar, um lugar melhor para se viver, Paulinha? Porque principalmente ela tá falando sobre amar. Mas não é em livro só, Edgar, é na vida, né? Não é fácil falar sobre amar na vida. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas no ano passado, a Elizabeth Gilbert, ela assumiu um namoro com a melhor amiga dela, a Raya Elias. Ela viveu um relacionamento de 12 anos com o José Nunes, que até no filme Comer, Rezar e Amar, em que a Julia Roberts interpreta a Elizabeth, o José era interpretado pelo Javier Bardem. Ela viveu esse relacionamento de 12 anos com esse cara, mas no ano passado, já solteira, ela assumiu essa relação com a melhor amiga de 15 anos, a Raya Elias. Não sei se é assim que se fala, meus queridos, mas essa história de amor transcende pronúncias, não é verdade? E já ali, ela já tinha contado que a amiga, e agora então parceira, companheira, sofria de câncer pancreático terminal. Então seria mesmo uma dura jornada, e está sendo, e diversas vezes a autora pede ajuda, inclusive dos leitores dela, com orações e com energias positivas, porque imagina como que não tá sendo essa jornada, né, Ed? Só que aí ela postou ontem uma coisa super legal, contando que de todos os dias difíceis que ela tá vivendo, enfim, que as duas estão vivendo, ontem foi um dia diferente, porque foi um dia de amor, né, de elas se casaram numa cerimônia. Até ela explicou que, enfim, era uma cerimônia espontânea que juntou amigos, familiares. Elas disseram sim ali. Entre eles, não assinaram papel nenhum, não foi nada legal. Mas e daí, né, Edgar? Daí, não precisa, não é isso que define, não é isso que, enfim, e aí postaram essa foto super bonita, juntas, e dizendo que é isso... E que o amor é super forte, que agora elas vão caminhar juntas enquanto puderem, né? Porque realmente a doença tá aí, é uma doença terminal, uma coisa bastante complicada e que muita gente passa, né, Ed? Eu fui ler ali todos os recados que as pessoas escrevem no Instagram da autora e no Facebook. As pessoas se identificam muito, porque às vezes está acontecendo na sua vida uma coisa dessas, né? E isso é muito inspirador. Assumir essa relação e viver do lado de uma pessoa que você ama essa doença não é fácil, né? Sim, a vida é feita de encontros. Olha que maravilha a circunstância em que esse encontro amoroso se dá, né? É o exercício do amar, amar e amar. Boa. Então, um beijo, Elizabeth, que não é minha amiga, mas gostaria que fosse. Vamos falar de outra pessoa que também espalha o amor por aí, a Luana Piovani. Oi, não, né? Estão mentindo? Depende. Ela voltou a falar, Paulinha, da traição. Irresistível esse assunto, hein? Ela voltou a falar da traição a Rodrigo Santoro. Isso aconteceu em 2000. Como é que foi a abordagem desse assunto novamente pela Luana, Vini? Pois é, se tem uma pessoa que eu não queria ser hoje, Edgar, era um ex da Luana Piovani, né? Porque a cada semana ela conta alguma coisa de um ex no canal do YouTube dela. Dessa vez, sobrou para Rodrigo Santoro, né? De quem ela diz o meu corno, né? Porque ela falou sobre traição. Ela falou, eu já traí e já fui traída. E o meu corno, né? Ela não fala o nome dele, ela fala o meu corno, foi exposto aí publicamente. Porque em 2000... a Luana foi flagrada aos beijos com aquele empresário Cristiano Rangel. Ela namorava há 3 anos já o Rodrigo Santoro, né? E ela foi flagrada num carnaval, num camarote lá com esse empresário Cristiano Rangel, que inclusive tá preso por ter batido numa ex-namorada aí. Mas tá preso. Meu Deus, que ótimo. Vai sobrar pra esse também? Vai vendo. Então, desse daí eu acho que é da semana que vem, Augusto. Vai vendo. Ela tá guardando. E aí o que acontece? Neste vídeo em que a Luana falava sobre traição, ela disse que quando ela traiu o Rodrigo, ela não tentou esconder nada, porque prefere contar o que aconteceu do que ficar com o sentimento de culpa.
Porra, meu, brincadeira, hein? Inclusive, a minha história de traição, na verdade, foi traição, mas eu não voltei pra casa falando eu te amo, meu amor, e deitei na cama. Eu traí, cheguei em casa, falei, deu ruim, vou partir. Eu não consigo fazer esse número de meio duas vidas, sabe? De viver duas coisas. Porque quando eu, de alguma maneira, me interesso por alguma coisa ali, é porque o aqui já não ficou bom. Eu acho melhor você chegar, abrir o jogo e, enfim. Tô fazendo amor com outra pessoa. Fazer o que você tem vontade do que você ficar vivendo uma relação pensando em outra pessoa ou viver uma relação dupla, que deve ser um inferno. Você não ter paz, você ter medo que a pessoa pegue seu telefone e você se sentir traindo a outra pessoa, né? Fazendo mal a ela, né? Porque uma coisa é você chegar e falar, olha, meu sentimento mudou, não quero mais estar com você. Outra coisa é você ficar traindo a pessoa, né? Ver a outra, volta pra casa, ver a outra, volta pra casa. Isso deve ser horrível. Essa transparência é invejável, viu? É assim, Mas você imagina... Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho o seguinte, você pega por aí um tipo de ressentimento que eu acho bobagem, que só faz a própria pessoa sofrer. Eu prefiro o Darcy Ribeiro, o exemplo grande Darcy Ribeiro, que teve uma vida amorosa movimentadíssima. O cara fundou a UNB, foi ministro do Jango, foi senador, foi tudo. Aos 70 anos ele fez um jantar só para as ex-namoradas. A única exigência era o não comparecimento dos maridos, para confraternizar com todas, e fez um discurso dizendo o seguinte: todas foram importantes na vida dele. Tá pronto, esse é o Darcy Ribeiro também, não vou esperar um Darcy Ribeiro da minha quase conterrânea, ela nasceu em Jabuticabal. Em Jabuticabal, Quem né? nasce em Jabuticabal ou Taquaritinga não vai ser nunca um Darcy Ribeiro. Ed, agora imagina o Santoro lá na casa dele, de boa, Luana chega em casa e fala, deu ruim, vou partir. Trair você. É uma grande noite. Também não é legal, né? Teve uma grande Não é bacana, né? É claro que é uma situação... Traiu do mesmo jeito. É uma situação desconfortável pra qualquer um ali, até pra ela que tá saindo fora no caso. É um sofrimento pro casal ali, mas eu acho legal quando ela vem e é transparente desse jeito. Se ela leva a vida dela dessa forma, né? Então, hoje melhor ela diz que prefere ter a conversa antes. Falar, nosso relacionamento não tá legal, eu tô querendo novos ares, procurar uma nova pessoa, deu ruim mesmo, e antes de cometer o ato da traição. É isso que ela fala. Agora, eu acho que pegou um pouquinho mal esse vídeo neste momento, né, expor o Rodrigo Santoro dessa forma, porque ele acabou de ser pai, né? Há 2 semanas aí que ele foi pai pela primeira vez com a atriz e cantora Mel mais um Confiar, motivo né? pra ele não ligar pra isso. Achar que isso é uma grande bobagem, né? Mas poderia E ter todo evitado. mundo sabe essa história, não é? Agora ela revelou. Ela remexeu, né? Remexe no baú. É o baú Sem dela, ressentimento. né? Cada um com seu Poderia- baú. No dela tem poderia- Rodrigo Santoro, enfim, no meu. Fala aí, quem tá Vamos no lá, teu? vamos lá, Vai, então. Um famoso. Que eu Baú vou de Paula revirar Carvalho. baú aqui. Um famoso, Vocês já Paulinha. fizeram dançar nesse balcão, agora eu vou revirar baú aqui ao vivo. A gente tem mais o que fazer. Temos mesmo. Vamos em frente aqui com o programa, Paulinha. Vamos convocar agora o nosso correspondente em Brasília, Zé Maria Trindade, falando diretamente da capital federal. Trindade que está acompanhando aí, como sempre, atentamente o julgamento da chapa Dilma Temer no no Tribunal Superior Eleitoral. Zé Maria, ontem foi um dia de troca de farpas aí entre o presidente Gilmar Mendes e o relator Herman Benjamin. O que motiva essa discordância entre os dois? Aproveite e abuse do seu didatismo para a gente entender essa história complicada, Trindade. Bom dia. Pois é, muito bom dia. Você sabe que muita gente desconfia que os deputados são eleitos e reeleitos, alguns pelo ar-condicionado do plenário, que é muito forte, muito bom, e outros dizem que é um álibi fantástico, né? Eu vou para Brasília, terça-feira eu vou para Brasília, quinta-feira está de volta, sábado é campanha eleitoral. Então, muita gente diz que essa é a razão dos políticos. Olha, Edgar, a história é a seguinte: o ministro Gilmar Mendes, ele é o presidente do TSE, ele reabriu esse caso das contas da ex-presidente Dilma Rousseff. E na época o pedido dele acabou sendo vencedor, uma forma inédita, as contas já estavam aprovadas, e aí ele reabriu, e aí do voto dele pegou pesado e tal, falando aí da campanha da ex-presidente Dilma. Só que agora,
como em política tudo muda, no judiciário também tudo muda. E aí agora ele está tendo que se explicar para o ministro Herman Benjamin, porque naquela época ele fez um discurso e agora ele está contra a cassação da chapa Dilma Temer, que ele provocou. Então esse é o debate ali mais forte e é a razão da troca de farpa ali entre o relator gripado Herman Benjamin e o presidente Gilmar Mendes. Esse é o debate mais forte, mas a gente também gosta do debate que ele ficou ali mais exposto, né? Que é aquela troca de farpas, digamos assim, como é que a gente pode chamar isso, gente? Glamurosa? Ou várzea. Elegante. Várzea, não, elegante não foi, é várzea, né? Varziana, né? Enfim, de muita pluma, muito paetê que rolou ontem também ao longo da sessão, né? A gente separou aqui um trechinho dessa troca de farpas. Vamos, Zé, ouvir o primeiro deles, que acabou repercutindo muito, inclusive aqui no Twitter, né? O pessoal não perdoou, acabou repercutindo. A gente tem aqui o primeiro deles. Vamos lá. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Vossa Excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão no Brasil todo. Nesse caso, deve esse seu amigo. Vossa Excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Mas muito mais. Mas Vossa Excelência deve de um ao seu juiz, mas, um juiz mas o Brasil dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. O Brasil gosta de conhecer. Aliás, processo que se discute, presidente, é bom um esclarecimento aqui. Né? Processo em que se discute condenação de A, B, C ou D, em qualquer natureza, não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal. É uma boa lembrança para o ministro Gilmar Mendes, né? O que o relator Herman Benjamin falou ali, né? E quando a gente está discutindo justiça, quando a gente está discutindo condenação, o glamour pessoal deveria ficar de lado e a modéstia às favas não deveria ser mandada, né? Mas ainda mais para um cara que gosta do holofote, não é? Então, foi essa ali a alfinetada. Teve mais alfinetadas, né? Foi uma troca de farpa, a outra inclusive motivou nessa hashtag aqui do dia de hoje. Mas teve uma que acho que foi muito... Essa sim foi mais elegante, né? Essa sim foi uma coisa mais elegante. Porque o Gilmar Mendes fez algo que acho que mexe muito com um certo imaginário brasileiro, né? Todo brasileiro que passou pelos tempos da ditadura, né? Que viveu esse momento obscuro da nossa história, ficou com essa mácula. E aí o Gilmar Mendes quis evocar essa mácula, quis evocar esse medo, né? Em um dado momento ali da sessão. Ele começa ali fazendo uma certa comparação, dizendo assim, a gente tem uma situação aqui que é singular, que não é comezinha, que podemos vir à impugnação de uma chapa presidencial, e o TSE estaria caçando mais do que na ditadura. E aí o ministro Herman dá uma resposta muito boa a isso, né? Bem, eu queria agradecer tanto ao ministro Gilmar como ao ministro Fux, e não perdendo a oportunidade, ministro Gilmar, já que Vossa Excelência fez a comparação entre o TSE e ditaduras, dizer que as ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. Essa frase do ministro Herman acabou ali dando uma grande repercussão, muita gente repercutindo a frase, e que é uma boa lembrança para quem está tentando, de alguma forma, dizer não, há abusos, né? A gente está fazendo algum tipo de abuso, ou defender aquilo que o Augusto ontem, inclusive, pontuou muito bem aqui, né? O excesso de juridiquês que, de certa forma, nos dá uma sensação de que a justiça aqui tarda falha por aqui, né? O ministro Herman disse, não, peraí um pouquinho, não é isso que está acontecendo aqui. Eu respeitei todos os passos desse processo, então o que a gente está fazendo aqui é o contrário de uma ditadura. A gente está respeitando os ritos da democracia. Trindade? Valeu. É isso mesmo. Esse é um debate muito longo na justiça eleitoral, né? De sempre. É o valor do voto. O deputado, o senador, o governador, o prefeito, ele recebe votos e, de repente, ele se vê ali no tribunal sendo cassado. Mas aí é isso que a Ellen falou. Se é um voto comprado, se é um voto fraudado, né, ele merece ser discutido. O voto é a figura mais importante
na democracia. Agora, sobre essa comemoração aí de estar caçando alguém, é muito difícil, né? A história que o pastor me contou, que um evangélico foi pedir uma oração especial porque a situação no país não está boa, o comércio dele está caindo, não está aparecendo clientes, ele queria uma oração, pastor, tudo bem. No início da oração, o pastor perguntou, mas com que você trabalha? Ele falou assim, eu sou agente funerário, pastor. Aí o pastor, mas eu não posso orar para aparecer muito cliente para você. Então, comemorar a cassação é meio estranho mesmo, né? Ô, Augusto, nesse placar aí que tem aí em números atuais 4-3 favoráveis, né? Teriam esses números, né, favoráveis ao presidente. Aí. Você acha que alguns aliados, inclusive, já dão como certa a vitória do presidente? Você concorda com isso nesse processo? Vou fazer uma ligeira... Concordo com essa previsão, com esse prognóstico. Mas eu queria fazer rapidamente um comentário sobre esse embate. Na verdade, é um embate entre o respeito à justiça, que é representado, no caso, pelo relator, Herman, e a sujeição a interesses políticos, que é encarnada pelo Gilmar. O Herman venceu esse debate claramente, explorando as contradições e incongruências do Gilmar. Uma delas é mandar a Modéstia às favas, porque teria sido ele o responsável pelo prosseguimento do processo. Ele fez isso em 2015, quando a presidente era a Dilma. A Dilma era o alvo dele. Ele não podia imaginar que depois teria de julgar o seu amigo Michel Temer. Então ele pediu, em 2015, que as investigações fossem expandidas diante do surgimento de fatos novos. Exatamente o que defende hoje, o que apregoa hoje o relator Herman Benjamin. Agora, o Gilmar, ele já está festejando o vento a favor. Todas as atitudes dele mostram que ele acredita que a chapa será absolvida por 4-3. Se ele não acreditasse nisso, ele não teria dispensado pedidos de vista. Ele encarregaria alguma toga de confiança lá de agir por ele. Se ele também não duvidasse do resultado favorável a ele não encurtaria, não apressaria o andamento do julgamento com as sessões de sábado e domingo. Ele quer terminar logo por quê? Porque no momento o Temer tem a maioria dos ministros ao seu lado. Fatos novos, né? Pois comentaremos um deles depois. Fatos novos só de mudar isso. Então é bom votar logo enquanto o vento sopra a favor. Pelo Gilmar, que é o juiz dos juízes, quer dizer, ele não precisa nem esperar que o jogo comece, nem começou a votação. Ele não espera o fim do jogo para anunciar o desfecho. Pelo que ele fez e disse, o Temer tem sim, infelizmente, a maioria. Aproveitando que você está falando, Augusto, fatos novos poderiam vir dessa exposição da instituição, o TSE, pelo relator Herman Benjamin, mostrando quem é quem quando ele se mostra favorável a incorporar no processo as delações, as afirmações que surgiram dentro da Lava Jato com a falta de lisura no financiamento da campanha da chapa. Quando ele tenta fazer isso, ele está querendo mostrar também para a opinião pública quem é quem ali dentro e também colocando a imagem do TSE sob o julgo popular. Exatamente. Porque depois desse julgamento, se não ocorreu o que as pessoas, a população e a opinião pública espera também, é claro que aí tem a justiça, né, acima de tudo, a imagem do TSE pode sair corroída. Pode ter o seguinte, quer dizer, o Mário Henrique Simons se dizia que fora Jabuticaba, tudo que existe só no Brasil é besteira. Pode até ter radicalizado. Agora, eu só descobri agora que o único país que tem justiça eleitoral é o Brasil. Vocês sabiam? O único. No mundo. Então, essa pontuação é incrível, porque a gente tem uma justiça. Por que uma justiça eleitoral? E uma justiça eleitoral. E uma justiça eleitoral que custa caro. Porque, caso vocês não saibam, né? Esses ministros têm carros particulares, há um custo. Acumulam salários. Esse salário de ministro não é, ele recebe o Gilmar Mendes, recebe um salário como ministro do STF e como ministro do TSE.
Então, peraí um pouquinho. Tem uma sede, não tem, nos outros países não tem nada disso. Trindade, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abraço, viu? É isso, obrigado. Eu volto realmente humilhado quando saio da cidade do judiciário. O prédio é muito grande, a estrutura é muito grande. Obrigado, bom dia. Obrigado, esse Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. Vamos aqui à nossa redação. Vitor La Regina acompanha também esse processo do julgamento da chapa Dilma Temer da redação da Jovem Pan e traz informações. Bom dia, Vitor. Fala, Edgar. Muito bom dia a você, a todos da bancada do Jovem Pan Morning Show. Pois é, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral retomaram há cerca de 1 hora o julgamento da chapa Dilma Temer. E nesta 1 hora nós tivemos praticamente a principal discussão, que é em relação ao uso das delações da Odebrecht, dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, na ação. Só que os ministros estão discutindo bastante e até agora não. O próprio relator, Herman Benjamin, teve pouco tempo para falar e por isso não tivemos até o momento o embate Herman-Gilmar, que é a hashtag do Jovem Pan Morning Show. O que nós tivemos foi até uma certa troca de farpas entre Napoleão Nunes Maia Filho e Luiz Fux, 2 ministros. O Napoleão, ele é contrário a mais provas, né, em relação à delação da Odebrecht, a inclusão dessas novas provas na ação, só que Luiz Fux é favorável. Luiz Fux deu uma declaração, no mínimo, curiosa agora há pouco. Vamos ouvir. Senhor juiz, quando o senhor for julgar, o senhor observe a realidade prática. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. Bom, sabemos agora, né, Edgar, que TSE não é o avestruz que coloca a cabeça no chão, que enfia a cabeça no chão. Aqui ao meu lado, Marcelo Matos também acompanhando esse julgamento. Matos, bom dia. Olá, Vitor, bom dia a todos do Morning Show. Nós estamos aqui também nos estúdios da Jovem Pan com o advogado João Fernando Lopes de Carvalho. João, nós percebemos aí já na palavra, né, dos ministros um certo direcionamento do voto e nós estamos contando aqui na casa de 4-3, João, seria isso favoravelmente justamente a não cassação da chapa Dilma Temer. O pessoal do Morning Show também estava falando da imagem do Tribunal Superior Eleitoral que vai ficar abalada, que a opinião pública, o Fux está dizendo, ninguém é avestruz e está com a cabeça debaixo da terra, né? E você também falava sobre isso conosco aqui, né, João? Pois é, bom dia, Marcelo, bom dia, Vitor, bom dia a todo o pessoal do Morning Show. Olha, pois é, o tribunal está começando aqui a assumir uma posição. Parece que realmente nós caminhamos para aquela maioria estreita de 4-3, são 7 ministros para votar, parece que 4 estão se alinhando com as teses que interessam mais ao presidente da República e 3 estão se alinhando com as teses contrárias pela cassação da chapa. Isso ainda vai ser desenvolvido. Nesse momento, veja só, Vitor, eles estão decidindo se vão votar ou não uma questão preliminar para saber se vai ser julgado agora, se pode alargar o mérito da ação ou se isso vai ficar já para o julgamento do mérito. Não podemos nem dizer que eles estão nas preliminares ainda. Estamos há 1 hora discutindo se vão votar as preliminares. Se vão examinar esta preliminar especificamente agora ou não. Então, a justiça realmente requer um pouco de paciência. E eu acho sim, Marcelo, que esse é um julgamento que acaba ficando tão complicado, não é, para todos aqueles que não têm uma intimidade maior com as questões da justiça, do direito, acaba ficando tão complicado que fica muito longe da sociedade. Então a sociedade sim vai ter dificuldade para compreender o que está se discutindo aqui. São problemas processuais, importantíssimos, é preciso que se diga, são teses que não são teses simples, não são teses sem importância, são teses importantes que estão sendo discutidas aqui, mas a população acaba ficando muito longe disso, sim. Agora, João, só ontem, né, Herman Benjamin, que é o relator do caso, deixou claro que não tem nenhuma prova importada. Ele fez questão de dizer de delação, da imprensa, ele fez questão de dizer o seguinte: eu ouvi os executivos o tribunal ouviu, né, os executivos da Odebrecht, o casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, enfim. Então ele produziu provas, ele deixou bem claro. E agora ele disse recentemente na tribuna, ele abandonou meias palavras e disse o seguinte:
a discussão agora é se arrancam as provas obtidas da Odebrecht. Ele disse agora no plenário, lá no Tribunal Superior Eleitoral, há pouco também a câmera mostrou, o Joaquim Barbosa está lá acompanhando essa sessão. Então tem essa questão, né? É justamente, vale ou não vale a Odebrecht? Pois é. É isso que está no pano de fundo, né? E o Joaquim Barbosa está lá, disse hoje ou ontem, disse que talvez, quem sabe, seja candidato à presidência, né? Pois é, inclusive o Joaquim Barbosa está assistindo ao julgamento no TSE. Edgar, a justiça requer paciência, como disse o Dr. João aqui no estúdio. Tá certo. Obrigado, Vitor La Regina, Marcelo Matos, Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, advogado, comentando esse julgamento no TSE que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer. E a gente segue aqui no Morning Show, a qualquer momento, novas informações a respeito desse julgamento. Ainda na política, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, esse citado aí que está acompanhando a votação lá, em loco, né? Não descarta a possibilidade de concorrer à presidência da República. Ellen, ele disse que uma eventual candidatura está em sua esfera de deliberação. Vamos dar uma traduzida nisso aí pra gente, vai. Tá pensando no assunto. Tá pensando no assunto. Tá pensando no assunto. Ele disse que já conversou com algumas siglas, né? Que ele chegou a conversar com a Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que mais recentemente tem conversado com o PSB, mas que não consolidou essa ideia ainda. No entanto, ele não descarta a hipótese. Ele ontem saiu em defesa clara das eleições diretas, diz que apoia em caso de saída, né, do presidente Michel Temer, ou seja, em caso decidam aí realmente que vai ser caçar a chapa Dilma Temer, eleições e votos direto, e que ele poderia, quem sabe, vir a ser um desses candidatos, já que ele está longe da vida pública, diz que já está há um tempo aí recolhido, há pelo menos 3 anos, segundo ele, aí nas palavras dele, livre das amarras de cargos públicos e que, portanto, ele poderia sim vir a ser um candidato, já que é um cidadão ativo, participante da nossa comunidade e que já tem conversas com algumas legendas. Ô Augusto, você que como ninguém faz uma leitura do pensamento alheio, aí eu queria que você analisasse. Você acha que hoje na cabeça do Joaquim Barbosa tem mais hesitações ou certezas? Ele só tem certezas. Só tem certeza. Ele tá jogando... Ele responde qualquer pergunta, ele tem a resposta prontinha. Ele me lembra os primeiros ombuds lá da Folha. Todos tinham só certezas. Ele, no dia seguinte, ele tem antes. Só que ele vai conhecer o que é o mundo político. Se ele não aguentou o STF, eu sempre faço sérias restrições a quem abandona o STF antes da hora, seja qual for o motivo, como ele fez, num momento desse em que o Brasil precisa de gente assertiva, e ele parecia ser. Agora, ele vai dançar na mão dos políticos. Não tem chance. Ele, com o temperamento explosivo dele, primeira explosão, ele já começa a ser escanteado. A Dilma viveu esse problema. O Joaquim Barbosa é muito pior. Eu tenho um jornalista amigo, o grande jornalista José Roberto Guzzo, o pai dele era desembargador, e o pai dele dizia assim, olha aqui, ó, pro Guzzo, que veio estudar direito, não queira ser julgado por um juiz com dor, ele te condena. Ele, com dor, e eu lamento isso, eu tive problemas da coluna e sei o que é, um político com dor na coluna não funciona. Na presidência, então, vai conseguir ser pior que a Dilma. Augusto, deixa eu te colocar aqui um negócio. Mas ele se acha. Agora, sim, então, agora, você não acha interessante, como uma estratégia, a imagem do Joaquim Barbosa, ela atende com certa simpatia aos opositores do PT, digamos assim. Também é petista. Por naturalidade. E quando ele faz esse movimento, sinalizando ser a favor das eleições diretas em caso de vacância da presidência, o que ele está sinalizando? Para a esquerda, mas especialmente para o PT. Ele não é um estrategista. Ele não é um pensador político. Ele acredita na necessidade de eleições diretas. E isso agrada também ao outro lado. Agora, ele tem um problema insuperável. Se ele acha que poderia prestar tanto serviço ao Brasil, porque continuou no Supremo. No Supremo. Ok. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Conhecida por sua atuação fora do país, a atriz Morena Baccarin se casou no último dia 2 com o americano Benjamin Mackenzie, companheiro dela na série Gotham. Mas nós, da imprensa, só soubemos disso agora. Como é que eles conseguiram esconder isso da gente? Aqueles casamentos privados, secreto, não é, demais, né? Com poucos, Você sabia? próximos. Ela Eu não fiquei sabia, sabendo, não. Estou um pouco afastada de Morena, desde que ela saiu de Homeland. A gente não tem se falado muito. Agora que ela entrou em Gotham, se apaixonou, não é? Tá sem tempo pras amigas, Morena. Liga? Morena que mora nos Estados Unidos desde os 7 anos, né, Ed? É brasileira, mas mora lá há muito tempo. Então, quando a gente assiste ela em Gotham ou mesmo em Homeland, a gente quase que não percebe nenhum sotaque, nem nada, né? Já vem caracterizado como americana e tal. E ela faz tempo que tá com o Benjamin Mackenzie. Eles já tinham, enfim, sido vistos em 2015 e assumiram esse romance. Inclusive, já tem até uma filha. A Frances Laís Seta Sheckham. Nossa. Porra. Gosto desses nomes, senhora. hein? Difícil, né? Pois é, eles tiveram já uma filha no ano passado e agora se casaram dessa forma, secreta, no Jardim Botânico do Brooklyn, em Nova York, só para os que podem, entendeu? E agora tá todo mundo sabendo, é um casal low profile, Ed, essa moça brasileira. Boa, eu gosto. Modéstia as favas, né? Ó, falando em série, a nossa amiga, a apresentadora Sara Oliveira, tá num projeto muito bacana na internet. Falei com ela, inclusive, sobre esse projeto há poucos dias. E me parece muito legal o que eu já vi, o trailer é muito bacana. Vai, conta aí um pouquinho da história de O Nosso Amor a Gente Inventa para os nossos ouvintes, que estreia hoje, Paulinha. A primeira investida da Sara no YouTube, um barquinho de amor nesse mar de podridão. Né, Edgar? Vamos entrar nesse barquinho, porque não é fácil falar de amor, né? É isso aí. O legal é que se você viu o trailer, o teaser, todo mundo assistiu por enquanto só a esse trailer. Tem uma versão muito legal de Eu Te Amo Você, da Marina Lima, que foi gravada pela Mariana Aidar. E já traz, assim, a proposta dessa websérie de 6 capítulos. Temos aqui, vamos ouvindo um pouquinho, quando você fala? Vamos. Põe o áudio pra gente. Aí, boa. Que linda versão, né, da Mariana, né? Eu amo a Mariana Aidar. O nosso amor a gente inventa, já dizia o Cazuza. Mas o que seria um amor inventado? A gente foi às ruas atrás de lembranças de amores que marcaram a vida das pessoas e se transformaram em lindas histórias. Tá vendo, Ed? A ideia é essa, encontrar as pessoas ao acaso e descobrir histórias de amor muito, muito, muito incríveis. É assim, totalmente improváveis. Aliás, a gente tá vendo, quem tá assistindo a transmissão, já viu aí a Silvia, que é a primeira história que vai entrar aí dessa websérie de 6 capítulos. Vai ao ar hoje, depois do almoço, e a Sara acabou de me mandar um teaser desse primeiro programa. Então a gente pode assistir um pouquinho, porque é ela quem tá dando spoiler, tá? Da Pena, não sou eu, não. A dela vale. Mas até o da Pena ama. Né? Eu gostei dessa série. Estava atrasada, aquela coisa, metrô, ônibus e tal. Lendo um jornal, lendo meu horóscopo. Eu sou virginiana e lá estava escrito, você vai conhecer hoje a sua metade. Eu falei, right, eu vou perder meu emprego, porque eu tô atrasadíssima. Dobrei o jornal, quando eu dobro o jornal, tá ele do outro lado, olhando pra você. Olhando pra mim. Ela é fazedora, né, meu? Ela é muito maker, meu. Ela é demais. Ela realiza. Realiza, cara. Realizadora. Ela é danada. Ela é, e ela se junta com o irmão, que é o Esmir Filho. Pra quem não se lembra do maravilhoso Tapa na Pantera e do filme Os Famosos e os Duendes da Morte, com a Vera Egito, que também dirige ela, enfim, todos os programas e consegue fazer uns bem bolados maravilhosos. E a história dessa Silvia é tão incrível, olha o spoiler. Ela conhece esse cara no metrô, que nem vocês ouviram. E muda com ele pro Vietnã. Olha. Então são histórias realmente improváveis e de encontros ao acaso. Eu acho que vai ser muito legal de acompanhar. Ai, da Pena, fica calma, vai dar tudo certo. Então, ó, vão lá pro YouTube assinar o canal. Vocês sabem, é o melhor jeito de não perder o contato aí com os lançamentos todas as quintas depois do almoço. Então, youtube.com/canal da Sara Oliveira.
Eita, nós! Vamos Nossa, lá! Agora... até Caio Amor derrubou esse programa. Cadê? Tem muito spoiler do programa hoje. Eu quero saber se você vai ficar bravo com ele também, da pena. Porque ainda no mundo das séries, essa história é muito curiosa. A Globo disponibiliza a partir de hoje na internet a série Carcereiros. De bandido, hein? Exatamente. E qual é a curiosidade nisso aí? A produção só deve ir ao ar na TV aberta em abril de 2018. Caramba! Olha aí. Vini, eu quero saber se isso aí é uma estratégia, uma, sei lá, loucura. Como é que você define? Primeiro que é uma ação inédita realmente da Globo liberar os 12 episódios desta série Carcereiros, que é uma série inspirada no livro do médico Drauzio Varela, né, do cotidiano de um presídio, das relações que ele teve com vários carcereiros, e que vai ser colocado em um personagem, que vai ser o personagem Adriano, do Rodrigo Lombardi. O que acontece, Edgar? Essa série ela sofreu alguns adiamentos. Em janeiro, por causa daquela crise do sistema penitenciário que nós tivemos aqui no Brasil, né, nos presídios lá do Rio Grande do Norte, do Amazonas, a Globo preferiu adiar. E agora também iria rolar ali um desgaste da imagem do Rodrigo Lombardi, porque ele é um dos protagonistas aí da novela das 9, A Força do Querer. Né? E a série também vai se passar no horário nobre, então, para não ter até essa confusão também com os personagens, a Globo preferiu adiar para o ano que vem. Mas como é uma série que já está gravada aí desde o ano passado, a Globo decidiu liberar esses 12 episódios. É uma ação inédita, ela tinha feito isso um pouco parecido com a Supermax, que era uma série de terror, mas ela guardou o último episódio, o episódio final, para transmitir simultaneamente com a TV aberta. Sabe o que aconteceu de mais louco pra mim? Eu assisti Supermax no dia que lançou, todos. Ficou faltando o último, eu nunca assisti até hoje. Então não deu certo. Porque 3 meses depois, gente, eu já nem lembrava. Tipo, não dá pra fazer isso, numa boa, gente. Pode ser. Não dá. Eu acho que a Globo pensa, Edgar, que o público que assiste na Globoplay é o público diferente. Não, é um público diferente da televisão, não é o mesmo. Então por isso que eles estão abdicando dessa transmissão simultânea. Eu brinquei com você com essa coisa de loucura, da estratégia, mas faz todo sentido essas questões com as novas janelas de exposição, né? Que tem públicos distintos. Um produto específico também, né? Uma série, 12 episódios. Um produto específico, exato. Agora, eu acho legal a ideia, mas tem que repensar. Juro que eu prefiro que passe no ar tudo e depois coloque em todos os capítulos na internet, eu veja tudo na internet, que eu ver com antecedência, com exceção do final. Você entendeu? Então, mas essa, Paula, já são os 12 episódios que a série vai ter mesmo. Eu acho que faz muito mais sentido. Então, eu acho que eles estão fazendo testes pra chegar no que é mais acertado, né? E essa série é bem legal, Edgar. Essa série, o Rodrigo Lombardi é o protagonista, mas na verdade quem iria ser o protagonista da série ia ser o Domingos Montanher. Né? Só que aí depois daquela tragédia que vitimou o ator lá nas gravações da novela Velho Chico, ele foi substituído. O Rodrigo Lombardi na época até prestou uma homenagem, falou que se sentia muito honrado de substituir o Domingos Montanher. Então é uma série que vai mostrar aí a alta tensão dos presídios brasileiros, com muita rebelião, com muita morte, e este personagem central. Tem uma curiosidade que eu não sei se o público vai gostar, Paula. Eu assisti o primeiro capítulo. A série ela alterna entre a parte ficcional e depoimentos reais de carcereiros já aposentados. Então tem essa parte documental. Eu não sei se o público de série vai gostar um pouco disso. É legal. Acho que as pessoas estão se acostumando com séries documentais. Tem uma agora, The Keepers, na Netflix, que é sobre o assassinato de uma freira. How to Making a Murder, foi que bem também legal. É uma série documental. Eu acho que misturar pode ser legal, sim. Eu não vi a série, mas o livro é super bem escrito, legal, né? E são relatos muito bem feitos. Então, se a série for realmente bem adaptada a isso, tem tudo pra ser muito bacana. E já é uma série premiada, porque ela foi premiada na edição do MIP Drama, que é um evento que marcou a abertura do MIP TV e é uma das principais feiras do mercado da televisão no mundo. Então é muito bem produzida. Realmente tem aí a participação também do Tony Tornado, do Ailton Graça, do Otton Bastos aí no elenco fixo. Vale a pena conferir quem quiser antes da televisão lá na Globoplay. Olha aí, agora quero ver se o Da Pena vai ficar bravo com o spoiler do Vini. Não, eu gostei, porque aí é série boa, velho. É série de bandido.
O pau mesmo. Vamos em frente, agora a gente vai pro Rio de Janeiro. Como o Rodrigo Viga tem sempre muita coisa relevante pra falar com a gente aqui no Morning Show, nada melhor do que ligar do meu celular, claro, que agora faz ligações ilimitadas pra qualquer operadora e lugar do Brasil. Muito bom dia, Rodrigo Viga. Muito bom dia pra você, Ed Magistrado, Sou eu, o comandante do tribunal. Opa. Bom dia pro ouvinte desse Morning Show. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que já é réu elevado à 10ª potência na Lava Jato, 9 processos aqui no Rio de Janeiro, em Curitiba, teve o desplante aí nas últimas horas de dizer que fez de tudo para alavancar a economia do Rio de Janeiro. Pode ter feito isso sim. Agora, o problema é que os meios não justificam os fins. E com certeza ele fez muito também para alavancar o seu próprio patrimônio. Pois bem, o MPF aqui do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, vai fazer uma nova denúncia contra o ex-governador e contra a ex-primeira-dama, advogada e mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. A acusação, mais uma daquelas de deixar todos revoltados, principalmente os servidores do Estado, que não receberam o 13º de 2016 e sequer conseguiram receber o salário do mês de abril. A joalheria, que era fornecedora dessas joias, a família Cabral está soltando verbo, dando com a língua nos dentes, e listou cerca de 70 peças que foram compradas por Cabral e Adriana Anselmo, a época em que o governador era o manda-chuva aqui do estado do Rio de Janeiro. Essas peças custaram aproximadamente 7 milhões de reais. Colares, pulseiras, brincos, braceletes, só faltou a coroa para ex-primeira-dama. Tinha joia avaliada, uma pecinha, hein, meu caro Edgar, em como diria seu Silvio, $1 milhão de reais. A grana toda vinha da falcatrua, da bandalheira, obras que eram realizadas aqui no Rio de Janeiro, que se cobrava a tal da taxa de oxigênio, aquela propina que era endereçada à quadrilha de Sérgio Cabral Filho. Há quem diga que as joias eram tão bonitas, tão atraentes, tão atrativas, pareciam ímãs, que as pessoas olhavam para elas e não para a fuça meio esquisita, nada atraente, diga-se de passagem, da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Tá joia? Tá claro, meu caro Ed Show? Sempre! Esse foi o Rodrigo Viga. E essa foi a Claro que tornou essa notícia possível, sendo a primeira operadora com ligações ilimitadas para qualquer celular e telefone fixo em todo o país nos planos Claro Pós a partir de 5 GB. E aí, tá dentro? Vá até uma loja Claro. Vamos voltar à política aqui para falar da Operação Leva a Jato. Essa foi boa, É isso que você ouviu, meu. Operação Leva a Jato. Após negar o presidente Michel Temer, viu, presidente? Admitiu que... uma piada. Admitiu que em 2011, quando ainda era vice da Dilma, viajou num avião do empresário Joesley Batista da JBS. Tá com a memória ruim o Temer, o Ellen, no princípio, lembrou rapidinho, né? Conta essa história aí. Pra onde ele foi, hein? Mas fui. Fui. Bom, segundo o Palácio, na nova versão, ele admitiu ter ido a Comandatuba, na Bahia, com o jatinho do Joesley Batista em 2011. Em janeiro de 2011, ele e a Marcela Temer foram para lá, depois voltaram para São Paulo nesse jatinho. Isso foi o que o Palácio admitiu. No diário de bordo do jatinho do Joesley Batista tem outra viagem que teria sido a Porto Alegre também nesse mesmo período. Pelo menos essas duas viagens, então 3 registradas, usadas aí pelo presidente Michel Temer, na época vice-presidente da República. Por que o Joesley entregou isso à equipe da PGR? Para mostrar que a relação dele com Temer era mais estreita do que Temer está dizendo por aí. Dizer, olha, não, tanto era estreita que eu emprestava o meu jatinho lá para ele e para Marcela ficarem dando voltas por aí, né? Uhum. Por isso que o Joesley entregou o diário de bordo do jatinho para a PGR.
Aí, inicialmente, o presidente disse, não, nunca usei essa aeronave. Depois o Palácio ontem veio e disse, não, usou. Mas não sabia de quem era. Olha, hein? Não sabia de quem era. Tô entrando aí, num avião aí. Não sei. Não sabia que pertencia. Era o prefixo, né? Não sabia que pertencia a ele. JBS. Bom, agora sim. Sério, Augusto? Pior que é verdade. Cara, Poderia ser Justin Bieber. Verdade. JBS. É sensacional. Me confundi. Ai, meu Deus, que Agora maravilhoso. sim, a gente foi, né, tentar, assim, esclarecer um pouco com alguns... Se fosse do Justin Bieber e o Justin Bieber, um servidor público que vai voar no jatinho do Justin Bieber e o Justin Bieber tem a intenção de fazer um show no Brasil, né, patrocinado pelo governo do estado brasileiro. Isso constitui algum tipo de crime, né? Isso pode ser algum tipo de crime aí praticado por um funcionário, um servidor público. A não ser que eu consiga comprovar que esse servidor público efetivamente teve uma vantagem, quer dizer, que essa viagem foi para ter uma vantagem em troca, né? Se eu não conseguir comprovar efetivamente, isso é no máximo imoral, mas não ilegal, tá? Então a gente tem que ter isso claro, né? Essa troca ela é no máximo imoral, mas não ilegal. Por isso mesmo que a PGR vai analisar se essas viagens de fato ocorreram, se isso tudo é de fato comprovado, e estes documentos serão anexados para comprovar mesmo a estreita relação entre eles. Não como um crime, mas como uma relação estreita entre os dois. No meio dessa história que você está trazendo aí, havia um buquê de flores direcionado a Marcela Temer, que causou aí, segundo dizem, algum ato de ciúmes do presidente Michel Temer, quando viu aquele buquê, né, flores são só uma gentileza, né? Presidente, é só uma gentileza, é só um agrado que você, né, que o amigo estava fazendo a mulher do presidente. Não é normal? Se um amigo seu manda flores para sua mulher, não é uma gentileza? Só isso. Depende da forma, né? E ele não pegou, ninguém sabe porque ele não embarcou no jatinho da Fabitur. Existe pra isso. Ô Augusto, bom, afinal de contas, o Temer tem relação próxima ou não com os Wesley? Olha, você não se fie nas aparências. Eu, por exemplo, estou aqui, mas eu não sei porque embarquei nesse programa, não sei o nome e mal conheço vocês. Queria deixar muito claro daí que eu também não sou responsável pelo que eu digo aqui, porque é o Vini que me imita e fica me arrumando problema. É um absurdo. O Joesley se não tivesse essa intimidade, não diria o que disse naquela conversa gravada. Você só diz isso para quem você conhece bem. Tá, mas o Temer cada vez, como ensina o professor Lula, conta uma mentira, conta a segunda, conta a terceira, tá aí, tá tentando escapar do TSE. E teve no casamento do Wesley, né? Sim, convidado. Também, eu pelo menos sabia pro meu quem tava casando. Nem sabia. Era uma festa. É uma amizade de fiança, né? Sobre fiança, né? Vamos lá, vamos à nossa redação, mais uma vez com o Vitor La Regina, que acompanha a votação no Tribunal Superior Eleitoral. La Regina, com você. Fala, Edgar. Segue a discussão no TSE em Brasília sobre a inclusão da delação da Odebrecht e de outros depoimentos à ação do TSE. E segue o tribunal muito dividido neste momento, inclusive com discussões e debates dos advogados com os ministros. Herman Benjamin fala neste momento, Marcelo Matos, que está aqui ao meu lado, até momentos cômicos, né, Matos? Exatamente, né? Agora o ministro Napoleão dizendo que ele tem uma dificuldade com a oratória e o Herman Benjamin percebe-se, falou pra ele lá. Ele falou, eu perco o fio da meada, ele falou quando ele percebe que dá pra fazer várias hashtags hoje, Edgar? Dá pra fazer Napoleão versus Gilmar, Napoleão versus Herman. Napoleão é um personagem interessante, com a sua cabeleira nevada. Aí, né? Pelo nome também, né? Estamos conhecendo Napoleão, né? Sem dúvida. Agora eu pergunto pro advogado João Fernando Lopes de Carvalho, que acompanha conosco aqui. João, esse alargamento, de fato, é uma questão... A gente sabe que todas essas informações não podem ficar soltas aí, mas seria uma outra esfera, então, a esfera criminal. Nesse caso, essa tese de que o depoimento da Odebrecht, a Lava Jato,
não podem estar nessa ação, de fato, é uma tese que se sustenta mesmo? Pois é, o problema é o seguinte, estas ações, estas 3 ações que estão sendo julgadas aqui, elas iniciaram no final de 2014 e em janeiro de 2015. O que se sabia lá naquele momento e o que foi colocado nas petições iniciais era muito pouco ainda sobre Odebrecht, sobre, enfim, todos os desdobramentos da Lava Jato. Então, houve uma menção nas petições iniciais sobre doações que foram feitas por várias empresas, incluindo Odebrecht, doações feitas para PT, para PP, para PMDB, nos anos de 2012 e 2013. Não se falou, pelo menos essa foi a manifestação do nosso querido ministro Napoleão, aquele da cabeleira branca, foi a manifestação dele. O que se colocou na inicial eram doações de 2012 e 2013. Não se falou de Odebrecht em 2014. Se não se falou na petição inicial, não se pode tratar disso na ação. Então, a discussão é essa. Pois é, e agora nós vamos ouvir apenas um trecho do plenário. Neste momento fala o ministro Admar Gonzaga. Da inicial dos autores. 1.2.2 Financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte de distribuição de propinas. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. Daí já o posicionamento de Admar Gonzaga, professor. Exatamente, ou seja, ele está limitando aquilo que pode ser examinado nesta ação, que é uma posição que interessa ao presidente Michel Temer. Voltamos daqui a pouco com mais informações, Edgar. Obrigado aí, Vitor La Regina, conversando com a gente sobre a votação que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. Augusto. É muito cinismo, né? O relator Herman Benjamin projetou ontem no telão o texto da ação inicial que fala mais de uma vez em Odebrecht e pede que sejam investigadas as doações, sem fixar o ano. Se houve doações ilegais em 2012 e 2013, supõe-se, já que a ação visava anular, impugnar a chapa de 2014, supõe-se que continuaram durante a campanha e o ministro sabe disso. Agora, o Herman tirou, para impedir essa falácia, que essa falácia prosperasse, ele não fala na delação do Joesley. Ele fala da Odebrecht citada sim na ação inicial. Está provado, né, que vem por aí, previsivelmente, mais um voto contra a justiça. Boa, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente ao Morning Show dessa quinta-feira. Paulinha, como é que tá aí, né? A nossa hashtag nesse terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer. Hashtag Herman versus Gilmar. Está entre os assuntos mais comentados do país, como não poderia deixar de ser. Temos muita gente participando, como por exemplo o Stromatoli. Olha que nome maravilhoso. Repita, por favor. Stromatoli. Ele diz o seguinte: cantada em tempos de Lava Jato. Mina, minhas preliminares duram mais do que o ministro do STF. Do que as do ministro do STF. Aí também tem Reinaldo Carreira, que tem dúvidas. Ele fica assistindo e ele tem dúvidas, ele quis dividir com a gente. Qual será a cor das camisetas debaixo das togas dos dois ministros durante o julgamento do TSE? Ele tá com essa dúvida. Então, hashtag Herman versus Gilmar. Já estamos nos TTs, tem prêmio pra vocês. Opa, olha aqui, ó. O estúdio tá cheio hoje, hein? Cheio, nossa, essa nossa plateia. Obrigada, gente. Vocês são maravilha. Aqui pelo WhatsApp, né? O tema também são as diretas já. A gente perguntou aos ouvintes se eles são a favor ou contra. Vamos conferir aqui as mensagens que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Bom dia, pessoal do Morning. Oi. É Maria Aparecida do Jardim Esteriolanda. E eu sou contra as diretas já,
porque isso aqui não é baderna, já chega tudo que está acontecendo. Temos que seguir a lei, e a lei é comandada pela nossa Constituição. A Constituição diz que não é diretas já. E aí, galera do Morning Show, Vinícius de Natal. Eu sou totalmente a favor das diretas já, né? Eu não sei se tem algum instrumento constitucional que impeça, mas infelizmente a gente não tem como confiar no Congresso para comandar uma nova eleição indireta para eleger provavelmente outro corrupto para governar nosso país. Não, vale esclarecer, Augusto Ellen, teria que ter uma PEC, né, para chegarmos a essa possibilidade de uma eleição direta, né? Existem já algumas, inclusive, tramitando, né? Já existem algumas propostas. Aí são votadas e aí passando, aí sim... tem de mudar a Constituição. Mudar a Constituição. Vamos ouvir mais aqui. Bom dia, pessoal. Regina Rodrigues. Eu sou contra as eleições diretas. Primeiro, porque é inconstitucional. E segundo, porque, infelizmente, o povo ainda não sabe votar adequadamente. Então, com certeza absoluta, o Lula ganharia. E a gente não quer um ladrão no poder, né? Bom dia, galera do Morning Show. Eu não sei se eu sou a favor ou contra as diretas já. Se for diretas já, o Lula tem chance de voltar. Se não tiver direta, pode assumir algum corrupto investigado. Então... Sei lá, vamos chamar a Mulher Maravilha, o Batman, a NASA, sei lá, Edgar. Valeu, galera do Morning Show, um bom dia. Aqui é o Reinaldo de São Paulo. Valeu, Reinaldo. Bom dia, Morning Show. Quem fala é Heitor de São Paulo. Eu sou a favor de direta já, principalmente em Cuba e na Venezuela. Aqui no Brasil, eu acho que não é necessário e, além de tudo, é contra a legislação. Um abraço, bom dia. Bom dia, Morning Show, eu ouço vocês todo dia, aqui é o Carlos de Brasília. Eu sou contra as eleições diretas porque vai se gastar uma fortuna pro cara ficar um ano. Daqui um dia tem que fazer a eleição de novo, outra fortuna. Não, isso aí tem que ser indireta. Não, eu acho que o Augusto fez um comentário aqui há dias, né? Que tem essa busca pela equiparação dos momentos e das intenções nas alegadas diretas já, que foi um movimento importantíssimo, né? Que mudou o sistema no Brasil, que jogou o Brasil na democracia, digamos assim. E que não havia eleição. E não havia eleição. E que você pontuou, inclusive destacando bem as diferenças dos dois momentos, né, Augusto? Claro. Acho que caberia para o nosso ouvinte aqui que fez essa colocação, a tua explanação objetiva sobre isso. O movimento pelas diretas já, que acabou sendo bem sucedido logo depois da emenda ter sido derrotada no Congresso, ele se destinava a restaurar, restabelecer, completar a ressurreição da democracia. Agora não, nós vivemos num regime democrático, com todos esses problemas aí que existem, é uma democracia. Então, basta você cumprir o que diz a Constituição. E o povo pode pressionar nas ruas para influenciar, pressionar o Congresso nas ruas, o que influenciará a decisão. O Congresso faz o que o povo quer, né? Seja qual for a composição dele. Então, cumpra-se a Constituição, até porque é um mandato tampão, e em 2018 que se faça a eleição direta prevista pelo regime democrático, o que não existia na campanha original, essa sim legítima. Boa. Hoje é dia de eleição no Reino Unido. Vamos a Londres conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Ulisses, esse pleito aí está sendo atípico em vários sentidos, né? Para citar apenas 2 pontos, acabou de ser promovido um ataque terrorista no coração aí da capital inglesa. E quando a primeira-ministra Theresa May convocou as eleições, ela provavelmente confiava mais no taco do seu partido. E aí, o que você nos diz? Bom dia para você aí na capital, Londres. Bom dia, Edgar. Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Se estão falando tanto de diretas já, Constituição, bom é aqui na Inglaterra, né? Que não tem nem Constituição e nem regra para chamar a eleição. Aqui o primeiro-ministro, né? Ou a primeira-ministra, no caso, pode convocar a eleição. O parlamento pode derrubar a primeira-ministra e convocar a eleição
momento, é aquela confusão que só quem está muito habituado com o sistema de governo, o sistema político aqui do Reino Unido, consegue entender. Não era nem para ter essa eleição, porque a última foi há 2 anos, mas a Theresa May, como você disse, Edgar, achava que podia ampliar muito a base dela, convocou essa eleição fora de época, e aí, no final das contas, ela não deve conseguir ampliar tanto assim a base por causa dos últimos acontecimentos aqui. Ela fez uma campanha muito conturbada, falou em criar um novo imposto para idosos, o que não caiu nada bem aqui, ela teve que voltar atrás, aí ocorreram os ataques terroristas, e isso também, de certa forma, interrompeu um pouco o crescimento dos trabalhistas, né, que é o partido de oposição por aqui. Eles estavam crescendo bastante, mas aí nas últimas semanas esse crescimento acabou sendo interrompido. Então, no final das contas, essa eleição antecipada, com menos de 2 anos de parlamento, ela não deve mudar muitas coisas no espectro político aqui do Reino Unido. O que vai mudar, sim, é que agora a primeira-ministra vai focar de vez nas negociações do Brexit, né, da separação da União Europeia, que a gente fala tanto disso já há tanto tempo, mas na prática essas negociações não começaram ainda. Elas vão começar daqui a 11 dias. O primeiro encontro face a face entre os governos da Europa e aqui do Reino Unido vai ser só daqui a 11 dias. Então, acabando esse período eleitoral, a votação é hoje, começa então a negociação do Brexit e, principalmente, o governo deve anunciar novas medidas antiterrorismo, porque o ataque da semana passada ocorreu na reta final da campanha, então é claro que a primeira-ministra não queria anunciar nenhuma medida polêmica que pudesse votos nos últimos dias, na reta final. Guardou essas medidas para serem anunciadas nos próximos dias, e a gente vai saber o que ela tem aí na manga para tentar combater o terrorismo por aqui, Edgar. Ellen. Ulisses, você mencionou aí que a Theresa May começou quando antecipou essas eleições, muito otimista, e que aí os ataques, né, acabaram revertendo um pouco o cenário. Foram só eles, pontualmente, que reverteram esse cenário? O que mais que acabou pesando? Você mencionou aí também o anúncio de um possível cobrança de taxas extras para idosos, mas o que mais que está pesando aí nesse momento? Também tem essa sensação ressaca pós-Brexit que pesou sobre a população nesse cenário de reverter o placar, apertar o placar para Theresa May? Então, vários fatores mesmo, Ellen. Se a gente pensar, quando a eleição foi convocada, as pesquisas indicavam que os conservadores tinham mais de 20 pontos percentuais de vantagem. É muita coisa, né? E agora deve ficar entre mais ou menos 5 pontos, é o que as pesquisas indicam hoje. Agora, o que aconteceu foi que a primeira-ministra não era tão carismática quanto se imaginava. Ela nunca tinha participado de uma campanha diretamente, né? Foi a primeira vez que ela liderou o partido dela em uma campanha eleitoral. E isso mostrou que ela não tem tanto jogo de cintura para uma campanha, e também imaginava-se que o Partido Trabalhista, que é um partido que agora é liderado por um socialista, marxista, que tem ideais bastante controversos, como nacionalizar praticamente tudo que for serviço público por aqui. Achava-se que o Partido Trabalhista iria muito mal nessa campanha, e foi o contrário. Jeremy Corbyn conseguiu apelar bem para o povo, tocando muito na questão da economia, porque a economia aqui não está bem, e agora com o divórcio europeu a situação deve piorar. A Libra despencou, a inflação está subindo aqui, e a população está começando a sentir no bolso os efeitos do Brexit, que devem ser ainda piores, porque grandes bancos devem sair daqui, grandes empresas multinacionais devem transferir suas sedes para a Europa, se o governo não fizer nada, se o governo não der mais isenção fiscal e apresentar outras vantagens para as empresas. Sim. A expectativa é que o desemprego aumente nos próximos meses. Certo. Obrigado pelas informações. Ulisses Neto com a gente diretamente de Londres, conversando aqui com o Morning Show. Bom, vamos lá, de volta à política nacional. Vou mais uma vez ouvir as sábias palavras do Augusto Nunes. Nessa quarta-feira ganhou força aí o movimento dentro do PSDB. Augusto, você deve ter acompanhado isso daí pelo desembarque do partido da nau de Michel Temer. Até segunda, os tucanos devem decidir. Você acha, Augusto, que o PMDB, já claudicante no governo do país, fica mais manco ainda sem o PSDB junto? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, o PSDB hesitando é novidade. Ainda não decidiu. Eu acho que esse movimento... Acho não. Eu constato que esse movimento começou depois da delação do Wesley Batista.
essa delação lembra aos tucanos que eles têm de enfrentar um problema mais urgente ainda, que a saída ou a permanência do governo Temer. Eles têm que se livrar dos cadáveres nos armários do próprio partido. Os zumbis. Por exemplo, o caso do Aécio Neves. Como é que fica? O que o PSDB decide a respeito? Vai, afinal, decidir sobre Eduardo Azeredo? Como é que se livra desse tipo de problema? Eles estão saindo de um governo por causa de problemas existentes nesse governo que já estão afetando o PSDB. Ou o partido tem coragem de se livrar de todos os problemas, inclusive os domésticos, ou principalmente os domésticos, ou vai ter o mesmo destino do PT. Ô Vini, vamos falar de uma notícia triste, que foi a morte do repórter da Sport TV, né? O Rodrigo Albornoz. Ele era novo, né, Vini? Novo, Qual foi 30 anos apenas, Qual foi a causa da morte? Então, foi um tipo raro de câncer, que é o sarcoma, né? Então, ele que participou, ele que estava na Sport TV desde 2010... Ele entrou para fazer a Copa do Mundo da África lá de 2010 e no ano passado participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, fez as transmissões lá do boxe, até da medalha de ouro lá do Robson Conceição, e a aparência dele já nos Jogos Olímpicos já estava bem diferente, porque já estava com essa doença diagnosticada, né? Então o Rodrigo Albornoz morreu nesta quarta-feira. Ele que é, além de jornalista... Ele que era, além de jornalista esportivo, ele era músico, né? Ele tinha uma dupla lá com o Bob Stefani, era uma banda 90 e loucos, cantando clássicos dos anos 90, e lutava com muito otimismo, né? Relatos de amigos, profissionais lá da Sport TV. Ontem, depois dos jogos, teve ali o troca de passes e eles comentaram que ele tentava ainda trabalhar com alegria, demonstrar uma confiança, demonstrar um otimismo para superar este momento, mas infelizmente veio a falecer aí aos 30 anos Rodrigo Albornoz. Edgar, o velório acontece na Santa Casa de Porto Alegre, desde as 9 horas da manhã, e o sepultamento será às 5 horas da tarde também no cemitério da Santa Casa. Bom, vamos lá, já na reta final do Morning dessa quinta-feira. Quinta-feira, o que é? Dia de estreias na telona, hora de falar de cinema agora no final do programa. Hoje eu tô bem animado aí, viu? Porque voltou, minha gente. Ele voltou. O retorno do homem que nunca sai de cena. O onipresente Ricardo Darín. O cinema argentino celebra mais uma brilhante interpretação. Nossa, nem viu o filme, você já tá falando que é ótimo. É essa a sensação, né? Tem Darín, nossa, é um filme muito bom. Fala um filme ruim dele aí, sei lá. Desafio alguém a falar um filme ruim dele. Ou uma atuação ruim do Darín. Pior ainda, mais difícil ainda. A Ellen não gosta do Darín. A Ellen adora, a Ellen ama. E o da Pena, gosta? A minha dúvida é o da Pena. Evidente. Gosta. Isso aí que é ator, velho. Tá. Um cara másculo, né, da Pena. É que não fica fazendo o gracejo da tela. Vamos falar desse filme? É um filme de um diretor chamado Martin Odara, é isso, Paulo? Martin Odara é o segundo filme dele. Inclusive, o primeiro filme, que chama O Sinal, ele dividiu a direção com o Darín. Então, é a segunda vez também que os dois trabalham juntos. O Darín também dirige. Pois é, isso que eu ia falar. Ainda tem isso. Esse cara tem 70 horas. E então, esse filme, Neve Negra, é descrito como um suspense familiar. E como todo suspense, Edgar, quanto menos eu der spoiler aqui, quanto menos eu revelar a respeito dessa história, com certeza, mais vocês vão gostar do filme. Porque o que é que a gente quer no suspense? A gente quer se surpreender acima de qualquer coisa. Então eu já falei que é um drama também familiar. Então o Darín faz esse personagem que se chama Salvador. Ele é um cara que há décadas vive isolado ali numa colina gelada da Patagônia. A gente vê um Darín, uma cara sofrida, né? Cabeludo, barbudo. E aí ele vai receber a visita do irmão, que ele não conversa há muito tempo. O irmão, ele vai acompanhado da namorada. E ele tá indo pra lá com uma missão. A missão é a seguinte: convencer o irmão recluso de vender as terras que eles herdaram do pai. Tem uma oferta milionária que é oferecida até através do advogado, que é interpretado pelo Federico Lupi. E aí ele tá indo lá pra isso. Só que tem muita areia nessa relação, Edgar. E é por isso que eu falei que eu não vou me estender pra explicar isso daí.
Tem muita areia nessa relação familiar, eles têm uma irmã que está internada no manicômio, tem muita coisa nesse passado. E no filme a gente vai acompanhar a trama presente e também flashbacks do que aconteceu na vida desses irmãos. Uma história que me pareceu bastante interessante e só por ter Ricardo Darín, já com certeza vai atrair muita gente aos cinemas. Também tem o Leonardo Sbaraglia, que é outro ator incrível. Então são 2 irmãos interpretados por 2 super atores, né? O Leonardo pôde ser visto com a Carolina Dickman no Silêncio do Céu e também em Relatos Selvagens. Então tá aí Neve Negra. Boa estreia nos cinemas aqui do Brasil nessa quinta. Eu li na crítica, agora me foge, mas vou arriscar aqui o crédito ao Caderno 2, a crítica que está no Caderno 2 hoje, que fala do filme e que o Martin Odara teve várias dificuldades para fazer. A gente tá brincando aqui com a onipresença do Darín, mas isso influenciou, porque o cara é muito ocupado. Então ele teve dificuldade de acertar a agenda dele. E quando acertava a agenda do Darín, ele não tinha neve na Patagônia. Então sempre que envolve neve, traz dificuldade. Então eles foram filmar em Andorra, que era ali nos Pirineus, né? Entre a Espanha e a França. As imagens... Inclusive é uma coprodução Argentina e Espanha. A menina que faz a namorada do irmão é uma atriz espanhola. E ela... Fiquem de olho nela nesse filme. É o único spoiler que eu vou dar. Boa. O que mais? Que temos mais? Que temos então, mais? tem uma estreia do Tom Cruise, Ed. E o filme se chama A Múmia. É um blockbuster. A gente falou bastante. O trailer trazia uma cena super interessante de ação dentro de um avião. O avião caindo. Uma coisa assim... Você falava, nossa, vai ser, né? Aquelas coisas maravilhosas. Só que aí veio o IndieWire, que é um site bastante respeitado de cinema, e falou que esse é um dos piores filmes da carreira do Tom Cruise. Vocês que estão assistindo por streaming vão assistir a cena agora do avião, que é uma cena realmente incrível. O avião começa a cair, entra ali, é uma coisa louca. Só que pra falar que é um dos piores filmes da carreira do Tom Cruise, confesso que fiquei um pouco desanimada pra ir ao cinema conferir A Múmia. Que pela primeira vez é uma moça, Edgar. Não é um múmio, né? Não é uma múmia mesmo. É uma mulher. E a história é a seguinte: o Tom Cruise e um outro cara, que é interpretado pelo Jack Johnson, eles fazem uma dupla de exploradores, saqueadores de relíquias arqueológicas, sabe? Aqueles caras que vão lá pra pilhar e vender depois tudo que acham. E aí, por coincidência, eles encontram o lugar onde tá essa múmia, a múmia de uma mulher que sonhava ali em conjurar, em invocar o deus da morte e junto dele governar o mundo. Amiga, você podia governar sozinha, não é? Mas enfim, precisava de um mocinho. E aí ela vai cismar de conjurar esse deus da morte no Tom Cruise. Então vai trazer um problema, né, Edgar? Também nesse filme a gente tem o Russell Crowe. Ele interpreta o Dr. Henry Jekyll, que é um personagem clássico, né, do Médico e o Monstro. Então, enfim, eu achei que... É aquele filme que eu acho que o trailer é melhor que o filme. Pode acontecer em A Múmia. E fechando, eu só quero dar uma dica bastante... Fala, querido. Se juntar o Russell Crowe e o Tom Cruise, não dá o Darín, velho. Dá pena cravando aqui na crítica cinematográfica. E fechando, um filme mega curioso que me deixou com a pulga atrás da orelha. É um filme nacional que se chama Animal Político, tá? É o primeiro longa de um diretor que se chama Tião. E é uma comédia dramática nacional que tem como protagonista uma vaca. A vaca leva a sua vida se divertindo, indo na academia... Sabe, é uma vaca bem nascida, tem pais que a amam, ela tem amigos, tá tudo bem na vida dela. Mas existe o quê? Um vazio existencial, Edgar. E a vaca vai ganhar o mundo para se conhecer numa jornada de autoconhecimento, tá? Eu achei maravilhoso esse trailer. É sério esse Fiquei filme? intrigadíssima, é sério esse filme, tá? E eu não poderia deixar de falar sobre ele, porque eu achei algo de maravilhoso. Olha, Animal Político. Mas hoje cravou mesmo. O teu comentário foi totalmente em cima do novo trabalho do Darín. Sabe por quê? Tem 2 mensagens subliminares no teu discorrer sobre o cinema, sobre as estreias de hoje. Eu vou dar 2 deles. A vaca, que tá em conto chinês, que o Darín faz. Também está. Os argentinos, além do Papa, tem o Darín. Tem o Darín. Nós temos a vaca e o Temer e a Dilma. E a queda de avião que você se referiu está na abertura do quê?
do filme que tem os contos... Selvagens. Relatos selvagens. Que o Darim é um bombeta. Pois é. Ou seja, Darim é vida. E está no cinema. Darim é presente. Tá aí, olha, todas as estreias... Quer dizer, as estreias... As 3 principais aqui eleitas. Principais. Boa, pela Paulinha. E você vai com fé, porque ela sempre tem boas informações e bons motivos para levar a gente até lona. Vamos para a redação da Jovem Pan para fechar o programa de hoje, mais uma vez com o nosso colega, o Vitor Larregina, trazendo informações do julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vitor, com você. Olha, Edgar, nós temos 2 horas no TSE, já que o julgamento foi retomado nesta quinta-feira. Já há uma maioria, 4-3, contrária à inclusão da delação da Odebrecht nesta ação do TSE. Mas estamos aqui com o professor João Fernando Lopes de Carvalho. Isso não significa que já vamos analisar o mérito. Isso vai longe, não é, doutor? Isso vai longe. Olha, eu disse mais cedo aqui que a gente precisa ter paciência, né, para acompanhar esses julgamentos do nosso judiciário. Aqui o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho está lendo um voto de 40 páginas, está lendo. E aí, no meio dessa leitura, ele é interrompido pelo Gilmar, ele é interrompido pelo Luiz Fux, ele é interrompido pela Rosa Weber, ele é interrompido pelo Herman Benjamin, ele é interrompido pelos advogados de defesa, e aí retoma a leitura. Só falta o Joaquim Barbosa sair da plateia ali e começar a interromper. É mais ou menos isso. Então, e nós ainda estamos aqui definindo o que pode ser examinado nesta ação de acordo com aquilo que foi colocado na petição inicial. Agora, João, essa maioria que o senhor falou, já dá pra gente imaginar que ela configura também uma tendência 4-3 favorável à não cassação? Sim, tá se formando sim alguma coisa. É claro que eles ainda não estão votando mérito, mas já se vê um alinhamento ali dos ministros formando um 4-3 favorável ao presidente Temer. Muito bem, a cobertura da Jovem Pan vai seguir durante todo o dia, Edgar. Nós temos sessão aí também à tarde no TSE em Brasília. A nossa cobertura vai continuar. Noite também. É, exatamente. Tá certo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo Matos, também acompanhando e trazendo as informações do julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, vamos finalizar com os ganhadores? Vamos. Temos aí, Paulinha? Sim, fomos para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Herman versus Gilmar, essa grande batalha do Twitter. E quem ganhou o prêmio foi Bruno Viotti. Hoje quem vai entregar o prêmio, faz tempo que não aparece aqui, o Juliano Fuch, meu. O Juliano Fuch vai entregar o prêmio... Juliano Fuch, velho. Quem seria? Quem seria Juliano Fuch? Concentra. Eu também gosto do Darim. A vencedora é Maria Aparecida, Jardim Holanda. Você tá meio assim, né? Tá com pressa, Lu? Eu vou me encontrar com meus amigos, tirar umas fotos. Quem são seus amigos? Posso falar. Acabou, gente. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Augusto Nunes. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.